Deus, amém. Mateus 21, capítulo 21, versículos 18 a 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Degai shevarun hatemai, gurai versavim hadar. A palavra é tua, Senhor. O povo é teu, a igreja é tua, nós somos teus. Fala conosco, Senhor, palavras que nos levante, palavras que nos purifique, santifique, palavra que nos faça cheios de fé, alcançando maravilhas, para a honra e glória do teu nome unicamente. Oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, tome assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta noite, ao encerrar nosso projeto, o Senhor nos dando palavras, quero ministrar sobre o tema santificando a minha fé. Qual que é o tema? Santificando a minha fé. Uma vez mais. Santificando a minha fé. Aprendemos que santificar é separar. Aprendemos por diversas palavras sobre o significado de agiasmos, agatosune e outras tantas palavras correlatas no grego, kadosh, kodesh e outras no hebraico, e numa etimologia mais profunda, santificar é separar-se para Deus e para a glória de Deus. A fé santificada é a fé separada. É a fé livre da profanação, que é o contrário de santificação. Ou seja, é a fé aos moldes de Deus. É a fé que glorifica Jesus Cristo. Muitos de nós temos fé para alcançar várias coisas, para atingir vários alvos. E muitas vezes esses tipos de fé não glorifica a Deus. Tem certeza que aquele homem vai ser meu. Tem certeza que aquela mulher vai ser minha. Mas é o homem da outra. É a mulher do outro. E muitas vezes a pessoa consegue, porque o diabo faz um frevo de coisa. Mas essa fé não honra a Deus, desonra. Tem gente que tem fé que vai separar. Outros têm fé que Deus vai curar. A fé santificada, ela tem que olhar para Hebreus 11, 1 e ter um entendimento desse versículo clássico da fé, ter um entendimento mais acurado sobre isso. A fé é a certeza, mas certeza de quê? Das coisas
que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quantas pessoas disseram, desse ano não passa, e não passou mesmo? Quantas pessoas disseram, esse mês não passa, eu vou ser demitido, e foram? Porque a fé, eu vou ficar doente. Enquanto não ficou doente, não sossegou. A fé, ela é a certeza daquilo que a gente espera. Nós não podemos esperar coisas ruins. Se nós olhamos, preste atenção por favor, se é possível. Se nós olhamos para Deus, dele não vem coisa ruim. Se a nossa fé for direcionada a partir de Deus, não tem coisa ruim. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então mesmo o mal de Deus é bom para nós. Quando Jó briga com a esposa, entre aspas, com palavras, mulher, você fala como uma louca, recebemos de bom grado o bem de Deus, porventura não receberíamos o... Então para Jó era o mal de Deus, mas para Deus era o bem para ele. Porque Jó lá na frente vai ter um encontro maravilhoso e inesquecível. Então não tem como esperar de Deus o mal, ainda que o mal tenha chego. A gente sempre espera, Deus está agindo aí, Deus está trabalhando aqui, Deus vai fazer algo, Deus vai operar algo. Essa fé glorifica Jesus. Essa fé adora Jesus. Essa fé, ela santifica o nome do Senhor Jesus. Então, a fé é a certeza daquilo que se... Então eu tenho que esperar o bom, o melhor, o cuidado, a presença, a resposta. Então eu tenho que aprender o que Jó vai falar para ele, ainda que ele me mate, como que eu vou esperar em alguém que vai me matar? A pessoa falou que vai te matar, falou, mas eu espero em você. Porque você sabe quem é Deus. Se ele está provocando uma morte, é porque vai ter vida ali, vai ter uma ação ali. Eu quero que você entenda, sua fé tem que melhorar, sua fé tem que santificar, ela tem que limpar, ela não pode ser uma fé que olha para Deus e diz, por que Deus se esqueceu de mim? Que fé ignorante é essa? Arrogante, porque já está escrito que Deus não se esquece de ninguém. Não deu glória a Deus, perdeu. Está escrito que Deus não se esquece de ninguém. Então quando alguém abre a boca e diz, Deus esqueceu de mim, que fé suja, não é a fé santa, porque Ele não esquece, Deus não caduca, Deus não passa, Deus não é pego de surpresa, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece os seus pensamentos, os meus pensamentos, antes que a palavra venha para a minha boca, Ele já conhece todas as palavras. Se nós formos para as mais altas alturas, Ele está lá. Se nas mais profundas profundidades, nós vamos encontrar Deus lá. Ele está em todo lugar, sabendo tudo, vendo tudo. Tem muita gente que abre a boca e contraria Deus e entristece o Espírito Santo. A fé alegra o Espírito Santo, mas a fé santa, santifique a sua fé, purifique a sua fé, o teu Deus é bom. Então quando nós olhamos aqui, algumas coisas boas para a gente entender.
Jesus, primeiro, ele tem fome. Então tem a fome aqui, que é a fome física, natural. E ele está com fome e quer satisfazer a sua fome. Só que uma outra fome Deus tem fome de almas. Deus tem fome de uma comida como os campos brancos, prontos para serem ceifados. Deus, a maior fome de Deus é a fome de almas. Se você quiser satisfazer a fome de Jesus, seja um ganhador de almas. Mas aqui a fome é literal, a fome é física. E ele aproxima de uma figueira, já com esperança, está me ouvindo? Ele aproxima com esperança, porque ele viu a figueira que tinha muitas folhas, e quando tem muitas folhas, é sinônimo, é sinal de frutos. Então ele aproxima com fome e com esperança, e quando ele procura frutos ali, não acha um. Então ele não está brigando com a figueira, ele não está de mal com a figueira, e ele quer dar uma lição para os discípulos. E ele agora vai usar o seu poder para amaldiçoar a figueira. Ele podia usar o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma fé, e dizer: venha frutos, e apareceria. Porque ele tem poder de chamar a existência o que não existe, como se já existisse. Ele é Deus, ele é todo poderoso. Mas ele resolve dar uma lição: amaldiçoada seja tu e não produza mais fruto. E imediatamente, diz o texto, a figueira secou. É a primeira vez que ele usa o poder destrutivo de milagres. E por que ele faz isso? Porque ele procurou frutos em quem aparentemente deveria ter e não achou. Ele está procurando fé em nós nesta noite. Porque você aparentemente é um crente. Eu sou um crente aparentemente. Se nós estamos na casa de Deus, nós temos que ter fé. Não adianta ter folhas, não adianta vestir o terno, folhas. Mas ele é pastor, mas cadê a fé? Mas ela é diaconisa, mas cadê a fé? Mas é presbítero, evangelista, mas cadê a fé? Diácono, diaconisa, missionária, pastora, mas cadê a fé? É serva de Deus, ela ora, ela jejua, mas cadê a fé? Quantas pessoas dentro das igrejas murmurando? Por que Deus fala com os outros e não fala comigo? Você está julgando o caráter de Deus? Que fé é essa? Porque o Deus que nós servimos, ele tem caráter aprovado, fiel, imutável. Ele é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas aí, você está entendendo onde Deus está nos levando? Mas aí a gente senta no banco de uma igreja de crente para reclamar da vida, para dizer que Deus esqueceu, para dizer: não, eu estou aqui, mas eu não creio. Mas é o seguinte, por que Deus faz com fulano, não faz para mim? Por que Deus esqueceu de mim? Essa fé aí não é a fé. Em nome de Jesus, entenda esta palavra, encerrando o mês, com o mês de dezembro, encerrando o nosso projeto, é que Deus quer que você levante a sua fé. Pare desse desânimo, pare de olhar para frente e dizer que não tem solução, pare de olhar para o seu problema e dizer acabou, pare de olhar para a sua situação e dizer acabou. Não, Deus quer achar fé, Deus quer achar fé.
Ele está procurando no meio dessas folhas, Ele está procurando no meio dessa mão levantada, dando glória a Deus. Ele está procurando no meio da igreja que canta, tua graça me basta. Ele está procurando no meio da igreja que está ouvindo a palavra da fé, a mensagem da fé, que produz a fé. Ele está procurando fé, onde estas folhas estão. Rabassadai, se você está entendendo, dê glória ao nome do Senhor. A fé não é para se ter, é primeiro para se usar. Eu tenho fé, mas você crê? Eu tenho fé, mas o que você está agindo nessa fé? Mostra-me as tuas obras e eu vou conhecer a sua fé. Não é fé, não é coisa da cientologia, é coisa do positivismo, não. Fé é convicção. Você vai ver, Deus vai cuidar de mim. E não é vai ver, Deus vai cuidar de mim pensando em carro, em dinheiro, não. É você vai ver, Deus vai cuidar de mim é pensando que eu estarei cheio do Espírito Santo. É bom demais quando a gente é novo convertido, é por isso que eu quero ser novo convertido até morar no céu, em nome de Jesus Cristo. Quando eu novo convertido, recente, cheguei um diácono, 20 anos de diácono na igreja lá em Goiatuba, e ele chegou para mim, ele disse, eu preciso te chamar a sua atenção para umas coisas lá. Eu falei, o que é? Ele disse, olha, cuidado, você está muito afoito. Pedro negou Jesus. Judas, e foi falando aquele povo tudo que fez coisa errada, e eu cheinho de fé, olhando para ele, pensando que ele ia me ajudar, dizendo assim, vai nessa tua força, e ele começou a falar essas coisas, e eu olhei assim, fiquei indignado. Sabe o novo convertido Denis, que é o Everaldo? O Everaldo chegou para mim, descobriu que um presbítero na época, há muitos anos, não está no meio de nós, não tente revelar, descobriu que o presbítero tinha mentido. E o Everaldo tinha convertido assim, ele converteu numa quinta-feira assim, igual Jesus me converteu, né? Na mesma noite, Deus libertou ele, mudou tudo. Aí as irmãs falaram com ele assim, Everaldo, você tem que cortar o cabelo. Ele parecia um índio, né? O cabelo dele vinha aqui, ó. Aí ele chegou para mim, pastor, as irmãs estão falando que eu tenho que cortar o cabelo. Eu tenho que cortar o cabelo, pastor? E eu disse, você tem fé em Deus? Ele disse, tenho. Então você vai fazer o seguinte, a hora que você for tomar banho, você vai tomar banho, lavar esse cabelo, e aí a hora que você terminar de tomar banho, você olhar no espelho, você vai falar assim, Espírito Santo, com cabelo ou sem cabelo? Eu falei, Jesus. Quando foi no outro culto, o Everaldo me aparece, cabelo aqui assim, bem arrumadinho assim, igual do Zé Maria quase, com uma diferença pequena. Aí eu falei, rapaz, cadê aquele cabelão bonito? Ele disse, não era de Deus não, pastor, o Espírito Santo falou comigo. Convertido, quando é convertido, ouve Deus facinho. Aí ele descobriu que o presbítero tinha mentido, irmão Patrício. Aí ele chegou para mim e falou, pastor, eu posso dar um murro na boca de um irmão? Aí eu disse, que isso? Pelo amor de Deus, irmão. Ele falou, não, eu estou indignado, ele é presbítero. O senhor deixa? Eu falei, não deixo, o que é isso? Não pode. Não, mas ele mentiu, eu descobri que ele mentiu, pastor, ele é presbítero, ele não pode mentir. Eu falei, não pode mesmo, meu filho, mas a gente tem que orar pelas pessoas. Porque o zelo do novo convertido é muito grande. A convicção de fé que está nele é uma convicção que a gente tem que agradar a Deus acima de tudo. A gente não aceita o erro, a gente não aceita a meia medida, ou é ou não é, ou é telha ou é tijolo. Meia telha, meio tijolo não funciona, porque a gente é decidido, né? Aí eu cheguei diante desse camarada e ele falou para mim assim, cuidado, porque Pedro negou Jesus, você pode negar, você não sei o quê. Eu olhei para ele, Jesus, me dá sabedoria, Senhor, o que eu falo para esse irmão? Aí eu olhei para ele assim, Deus me encheu de graça, aquela ira santa, e eu falei assim, eu não baseio a minha vida em quem caiu,
eu falei essas palavras, eu baseio a minha vida em quem nunca caiu. Pedro, depois que reconciliou com Jesus, nunca mais caiu, foi cheio do Espírito Santo. Paulo nunca negou Jesus, e eu não vou negar o meu Jesus. Graças a Deus, Ele me deu essa graça. Deus não quer folhas, Ele quer frutos. Deus não quer declaração de fé, Ele quer fé em ação. Haja na fé. Mostra-me as tuas obras e eu vou conhecer a sua fé. A questão é, como que nós estamos agindo com as palavras que temos ouvido? O que é que nós mudamos com aquilo que nós entendemos que Deus falou? Deus tocou, Deus aqueceu meu coração, Deus falou comigo, o plano que Ele tem comigo. Só está curando aqui, ó. Ele falou, mas você está fazendo o quê? O que é que você está falando com as palavras de Jesus? O que é que você está fazendo com as palavras de Jesus? Porque quando nós agimos na palavra dele, é que o milagre acontece. É aquela coisa, hoje eu estou lembrando de testemunhos. Nós estávamos na tarde da bênção em Goiatuba, liderávamos a tarde da bênção, Ana Carolina muito criancinha, e ela chorava de noite, aquela coisa, e a gente, Maria de primeira viagem, não sabia o que estava acontecendo, orando a Deus. Chegamos na tarde da bênção, Deus usou o irmão Vanderlei e a sua esposa lá, que é um casalzinho muito querido, muito amoroso, abençoado, e disse assim, ó, o que está acontecendo com ela é que ela está com problema de ouvido. Aí ela bate a mãozinha assim, Maria de primeira viagem, então, mas a partir de agora ela está curada, porque Deus falou e tal. Aí nós fomos para casa, e a Ana Carolina começou a chorar, do mesmo jeito, e bater a mãozinha assim, e ela foi ficando roxinha. Eu lembro do remédio até hoje, Panotil, que a gente põe no ouvido dela. Aí ela foi chorando, e a Vicente Moro, nós temos que fazer alguma coisa. Eu falei, não, Deus curou, Deus revelou, e Deus curou, vai sair em nome de Jesus. Ela está curada, e nós fomos até que ela parou de chorar, e nunca mais deu problema. A fé, ela tem que agir naquilo que Deus falou, mas você tem que ter certeza que Deus falou, e naquilo que Deus falou, se levante, pega esse trilho e vai. Não é no trilho da religião, não é no trilho dos conselhos dos homens, mas aquilo que Deus falou com você, pega aquilo e vai. Essa é a fé santificada, é uma fé voltada para a palavra. Por isso que Jesus, Ele vai procurar na igreja de hoje, esse fruto de fé. Alguém chegou para Jesus, minha filha, ela está muito doente. E Jesus falou, vamos comigo aqui. E aí, daqui um pouco, a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, acontece o milagre. E aí chegam os arautos das notícias ruins e diz, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Aí Jesus olhou para o homem e disse assim, crê somente. Pronto, ele levou Jesus para casa. Se Jesus falar para você, creia, leva Jesus para casa. Quando Jesus chegou lá, ele tirou os incrédulos, foi lá na menina e disse, levanta, e a menina levantou para a glória do nome dele. Você entende o que é isso? Crê somente. Crê somente, não é crer no mal, não é crer que vai dar errado, não é crer que acabou, não é crer que não tem mais jeito. Creia que Ele fará a obra, Ele agirá. A fé, ela tem que crescer. Será que Jesus está achando fé em você nesta noite? Porque eu estou tendo a visão de duas mãos procurando em meio de folhas. Não, as folhas podem ser, Paulo Marcelo,
com palavras que a gente diz: ah, mas não deu certo, ah, mas não aconteceu, ah, mas aquilo foi assim, ah, mas aquilo. As folhas. Se você tem um fruto para ele, abre a boca e diz: mas vai sair, vai dar certo, vai chegar, vai acontecer, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus cura velho, meu Deus cura novo, meu Deus faz milagre, meu Deus faz obra tremenda, meu Deus abre porta onde não há porta. O meu Deus é Deus vivo e verdadeiro. Ainda tem mãos procurando nas folhas. Ele não quer achar em você justificativa, ele quer achar fé. Aí Jesus olha e não acha. E aí, quando ele não acha, ele lança essa palavra de destruição. Irmãos, se a fé chegar a morrer, morre tudo. O meu justo, pela sua fé, viverá. Não é para você vir para a igreja e ouvir um discurso de um pregador, de uma pregadora, e um ritual de adoração. É para você vir cheio de fé para a igreja. E quando a gente está cheio de fé, a gente canta de verdade. A gente tem lucidez no que está sendo dito. Senhor, tua graça, abacabaçai, Senhor, tua presença me Xanamandaracai. Se você canta isso cheio de fé, você é renovado. Se você canta isso cheio de fé, você é levantado. Se você canta isso cheio de fé, Deus começa a dar visões, revelações. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas se você faz cheio de fé, já começou a agradar o céu. Santifica a tua fé. Ele vai mudar a minha história. Ele vai mudar. Ah, mas quem é você? Não, não é quem eu sou, Bia. É quem ele é. Ele é especialista nisso. Ah, mas você não é ninguém. Pois é, eu li que ele procura as coisas que não são, para confundir as que são. Oh, glória! Olha ele achando fruto aí, ó. Fruto de fé. Fruto de fé. Para mim acabou. Acabou o quê, meu irmão? Olha, nas ilhas Hébrias, como é que era o nome das ilhas? Umas ilhas que o nome é quase parecido com esse. Hébrias. Lá naquelas ilhas tinham duas irmãs de muitos anos, que elas não conseguiam, elas não tinham saúde nem para ir para a igreja. Aí elas disseram assim: já que não tem como ir para a igreja, nós vamos levantar um ciclo de oração aqui em casa. E elas começaram, Hébridas, Ilhas Hébridas, e elas começaram a orar em casa. E aí, como elas começaram a orar, Deus começou a manifestar, pessoas começaram a reunir. E o maior avivamento das Ilhas Hébridas aconteceu a partir de duas mulheres que não tinham fruto para ninguém. Irabassurai. E a glória foi enchendo, e as pessoas foram sendo renovadas por dois instrumentos que a igreja nem dava valor na época, mas o céu dá valor em quem tem fé. Para o céu não importa a idade, importa se ele acha fé. Aleluia. Para o céu não importa a idade, importa se ele acha fé. Toma essa palavra aí em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Uma das sobrinhas ou netas, não me lembro bem da história, tem tempo que eu ouvi, elas vão para os Estados Unidos, chega lá, conhece um esposo, e essa
tia ou avó pega essa Bíblia de estudos desse avivamento e entrega lá, manda para sua sobrinha ou neta, e ela casa. Eles têm 5 filhos, e um dos filhos chama-se Donald Trump. E ela dá a Bíblia para o Donald Trump, e essa Bíblia hoje está lá dentro do salão oval da Casa Branca. 2 velhinhas sem significado. Pare de procurar aparência. Veja se tem fé aí dentro. Veja se tem fé aí dentro. Não importa a sua idade. Pode ser uma criança. Uma criança chegou para dentro da casa dos inimigos do povo de Deus. E ela chegou na casa ali de Naamã. E de repente criança de 12 anos aproximadamente, e ela vê esse Naamã cheio de problemas, cheio de lepra, e essa criancinha cheia de fé diz: se esse meu Senhor conhecesse o Deus verdadeiro e vivo, o Deus de Israel, o meu Deus teria poder de curar. Ela fala com tanta fé, e Deus agindo na fé, que esse Deus leva esse homem lá na terra de Israel, resumindo, e ele mergulha 7 vezes na água do Jordão, atendendo o pedido do profeta, e ele é curado totalmente, porque uma criança cheia de fé anunciou o Deus verdadeiro. Às vezes a gente fica falando: não, eu tenho 200 anos, não dá para fazer. Não, eu tenho 10 anos, não dá para fazer. Se o céu acha fé santificada, o céu toma, o céu age. Santifica a sua fé. Santifica a sua fé. Santifica a sua fé. Será que essas mãos vão achar frutos? Será que Jesus acha fé aí? Porque ela está, mas ela tem que aparecer. Diga: a fé vem. Vocês estão ouvindo bem atrás? A fé vem. Quando Jesus olhou para a árvore, ele foi achar fruto porque alguém colocou fruto, ou o fruto vem da própria árvore? A fé vem de você. A gente nasce com dente ou sem dente? Não, com. Quem coloca? Alguém vem? O Oliver, por exemplo, que já está costerna assim, aí vai vir um odontólogo e vai dizer: está na hora de pôr os dentinhos. Sim? Por quê? Porque o dente já está lá. A fé é assim, a fé vem. Ela já está em você, mas você tem que deixar ela vir. Você tem que agir com essa fé. Você tem que abrir a boca para que essa fé venha. Rabai, Godou, Siavá, Ramai, aleluia. Por isso que Jesus vai dizer essas frases: em verdade vos digo, 21, se tiverdes fé e não, aí que está o negócio. Tem que ser uma fé que não duvida. E aí que é a coisa, irmãos, porque a nossa fé está cheia de dúvidas nesse tempo. Eu vou crer, mas sei não. Quem crê não duvida. Quem crê de verdade não duvida. Eu lembro, já falei aqui também, mas eu fui pregar em Palmeiras de Goiás, Marcelo Machado. E aí nós ficamos numa fazenda, e eu ia pregar lá na Madureira, na época do pastor João Pinheiro. Muito rigoroso ele. E aí choveu bastante. E aí eu saí mais cedo um pouco, eu sempre gosto de chegar a tempo no culto. Só que a água estava passando em cima da ponte, o rio, e não tinha jeito de ir. E eu angustiado, eu marquei 8 horas, eu tenho que estar lá. Tipo, se foi 8, se foi 7, mas vamos lá. Eu marquei 8 horas, eu tenho que estar lá, foi Deus que marcou. Aí eu olhei assim no chevetinho era chevetinho de Playboy. E aí, eu falei: meu Deus, como é que eu faço? Aí eu virei para o povo: vocês têm fé? Aí todo mundo disse: tem. Falei: não pode duvidar. Se não duvidar, Deus vai fazer a gente passar nessas águas.
Vocês têm fé? Porque o que não tiver fé, desce do carro e espera. Não, nós temos fé. E eu acelerei o bichinho. Irmão, nós fomos. A hora que deu uns 3, 4 metros para dentro, né? Mais ou menos. Ele pagou. Aí a minha sogra abriu a boca. Deus me perdoe, viu, tia Bé? Fica tranquila. Ela está assistindo. A minha sogra abriu a boca e disse assim: eu sabia que não ia dar certo. Falei, mas eu não perguntei quem tem fé. E aí, irmãos, e as crianças novas, e a água começou a entrar no carro, a pessoa deu vontade de abrir a porta, é coisa que não pode fazer, né, nesse momento, e o rio passando, e meu Deus, eu não sei o que aconteceu, apareceu um punhado de gente, mandou o carro para trás, apareceu um outro tipo de carro, que eu não lembro que carro que foi, que me puseram dentro do carro, e eu fui para pregar, e cheguei lá pontualmente no culto. E a palavra da noite foi sobre Pedro andando sobre as águas que Deus me deu. E aí eu falei assim: meus irmãos, se a gente tem fé, começar a afundar, Deus toma pela mão e não deixa afundar, porque quem tem fé, Deus honra. Adabassai. E eu falando e glorificando Jesus Cristo, porque Ele é esse Deus, aleluia. Ele honra a fé, Ele honra a fé, Ele honra a fé, Ele honra a fé. Ele não honra a murmuração, Ele não honra a reclamação, Ele não honra a fofoca, Ele não honra palavras jogadas ao vento, Ele honra a fé. Se disseres a este monte, a fé tem que falar, a fé tem que pronunciar, a fé tem que abrir a boca e declarar. Se disseres a este monte, crendo e não duvidando. Jesus estava falando que a gente tem esse poder para transportar um monte? Até que tem, irmão, mas ele não está falando disso. Ele está falando de coisas impossíveis. A fé, é por isso que ele vai terminar dizendo assim, ó: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oração é o quê? Falar. Se disseres, acontece. Começa a falar para você ver. Começa a orar ajoelhado na presença de Deus, dizendo: a coisa está feia, mas o Senhor é bom. A coisa está feia, mas o Senhor resolve. A coisa não tem saída, mas o Senhor é o Deus que abre porta onde não há. Começa a orar a Deus dizendo: olha, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu sou nada, mas o Senhor é tudo. Rabacai, se disseres. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai orar reclamando: Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Deus, por que eu sou assim? Você não vai entender, irmão. Você pode chamar o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, bem carnal. Pode chamar quem você quiser, que não vai entender. Procure entender para onde você deve ir. A Bíblia não diz procure se entender, ele diz procure conhecer a vontade de Deus. Ramasadaia. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão diz: não, mas eu sou filho de quem? Eu sou herança de quem? E esses ídolos aqui? Nada disso, Abraão. Sai de onde você está e siga. A fé, ela pede atitude, aleluia. Vai orar, vai falar o que Deus tem falado. Pare dessa briga com você, pare de querer entender o que você jamais vai entender, mas procure entender a vontade de Deus. Se levante. Onde está a fé? O Senhor está procurando a fé santificada, a fé pura, a fé limpa, a fé lavada, a fé purificada, a fé que está na palavra, a fé na palavra de Deus. Use a palavra, use o que Deus tem falado. Se é que Ele falou, então use. E tudo o que você crê,
Se você falar a Deus crendo, vai receber. Crendo, vai receber. Uma das passagens mais lindas para a gente concluir o entendimento da fé santificada é João 15. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Se nós estivermos ligados na videira, tudo que nós pedimos vai acontecer. Se nós estivermos ligados na videira, nós vamos poder fazer tudo. Sem mim, nada. Mas comigo, o entendimento é fácil, sim ou não? Versículo 5 você diz: porque sem mim, nada podeis fazer. Então o contrário é verdadeiro? Comigo, tudo pode fazer. Tanto é que a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não é tudo pode ser rico, pode ser milionário, não. Eu posso viver bem nele. Ali é tão maravilhoso para falar sobre a fé, que ele diz assim, no versículo 7, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós, é uma junção, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele está dizendo assim: conheça a minha palavra, entenda a minha palavra, mergulhe na minha palavra, e você viverá da minha palavra. É essa palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Então é viver, praticar a palavra, andar na palavra, amar essa palavra. Não é ser alguém fanático, não. Alguém que conhece e vive, pratica a palavra. Por isso que Abacuque, quando diz em 2,4, o meu justo pela sua fé viverá. Não é a fé do pastor, a fé da mãe, a fé do pai, a fé da tia, a fé da irmã de oração, não, a sua fé. Fé aqui é individual. Não é o Paulo usar a fé da Ellen, nem a Ellen usar a fé do Paulo. Não, é cada um usar a sua. Pela sua fé viverá. E a fé ali no hebraico é emuná, salvo engano. Emuná não é a fé de crer em milagres, é a fé de andar com Deus. Por isso que é pela sua fé viverá. Se eu ando com Deus, nele eu acho vida, nele eu acho graça, nele eu acho força. Eu não sou um mero frequentador de igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou filho de Deus, eu fui feito filho de Deus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. É a fé que dá testemunho que eu sou de Deus, você é de Deus. É a fé que não me deixa murmurar, reclamar, xingar, brigar, gritar, mas abre a minha boca para dizer: o meu Redentor vive. Fé. A fé que vai impedir que eu diga tudo acabou, mas vai me obrigar, entre aspas, dizer tudo está nele, tudo depende dele. É a fé de Ezequiel, quando Deus olha para Ezequiel, e ele diz no capítulo 37, versículo 3, Ezequiel: poderão reviver esses ossos. Que ossos são esses? Ossos sequíssimos, ossos misturados, um vale de um exército que morreu, e de ossos misturados sem vida, sequíssimos. E a pergunta é: pode viver? Aí o Ezequiel olha para Deus, aleluia. Sabe o problema de quem não tem fé? É que não olha para Deus, olha para o problema, olha para a sua pequenez, olha para os traumas, olha para as derrotas que já teve na vida, olha para as decepções que já teve na vida, ao invés de olhar para Deus e fitar os olhos nele. Se você olhar para Deus e
fitar os olhos nele, não tem como você ter outro argumento. Ezequiel olhou para Deus e disse: tu o sabes. O diagnóstico aqui, o prognóstico aqui, a situação aqui é morte e acabou. Eu já consultei no Google aqui, isso aqui acabou. A IA falou para mim que acabou. Os médicos disseram que acabou. Os profissionais, os cabalistas, os diagnosticadores de fé disseram que acabou, não tem jeito. Mas se eu olhar para o Senhor, eu sei que a resposta não está em outro, mas a resposta está em ti. Por isso eu te digo, meu Deus, tu o sabes. A resposta não é de alguém que não sabe o que está falando. A resposta é de um homem de fé, um profeta levantado, um homem cheio da presença de Deus. Tu sabes, se o Senhor quiser que acontece, vai acontecer. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. A resposta está em ti. E Deus disse: então eu sei mesmo, e eu quero fazer. Então levanta como profeta no meio desse vale, e começa a profetizar, porque a vida virá no vale, haverá milagre no vale. Eu vou levantar dos ossos secos um exército vivo, porque eu sei. Então eu posso dizer nesta noite, irmã Patrícia, eu não sei de nada, mas Ele sabe de tudo. E a minha fé é no que Ele vai fazer, segundo, e eu digo isso para nós entendermos, antropopatismo e antropomorfismo na teologia, né? Segundo, Ele vai fazer segundo o que está no coração dEle. E aí o que Ele fala para nós? Pensamentos de paz. Eu tenho para você um futuro. Eu sei o bem que eu quero para você. Se Deus fosse um Deus vingador, irmão, não tinha nenhum de nós aqui nesta noite vivo. Mas Ele é um Deus salvador. Ele é um Deus curador. Ele é um Deus libertador. Ele é um Deus que muda a história todo dia de pessoas. Então eu vou fazer perguntas. Sua história pode ser mudada nesta noite? Não responde não, pensa, reflita. Porque depende da sua fé. Porque se depender só de Deus, já teria sido mudado. Sua história pode ser mudada nesta noite. Deus pode mudar aquele esposo nesta noite. Deus pode mudar aquela esposa nesta noite. Pastor, e se eu acreditar e Deus não fizer? Se Ele não fizer naquela esposa, Ele vai fazer outra obra maior do que você imagina. Porque fé é honrada. Quando nós entramos na água, a água começou a entrar, Deus olhou e disse: não, deixa que eu resolvo, volta o carro para cá, pega esse meu filho, põe aqui, leva ele para pregar lá, e nesta noite ele vai falar que eu sou Deus que faço andar sobre as águas. Porque fé Ele honra, Ele não deixa gente de fé ser envergonhado. Ele não deixa. Se essa fé é santificada, você está entendendo ou não? Se essa fé é para a glória de Deus, se essa fé ela é conforme a palavra, se esta fé não é no coração de um egoísta, de um bandido, de uma pessoa, não, se essa fé é no coração de um servo, de um adorador, de uma serva, de uma adoradora que adora em espírito e em verdade, se esta fé é a fé bíblica, Ele não vai te deixar. Ele te toma pela mão, te esforça, te ajuda e diz: eu sou contigo, eu sou teu Deus. Aleluia. Então outra pergunta: se o encerramento desse projeto, Deus quer que a gente adquira essa fé santificada, pura, limpa nele. E por causa disso Ele quer curar os enfermos. Ele quer mudar os nossos passos. Ele quer redirecionar nossas vidas. Você vai ser alvo disso nessa noite? Uma resposta murcha. Você vai ser alvo se Deus
vai fazer isso a partir de uma fé santificada. Ele vai achar aí, porque ele está procurando o fruto. A indignação de Deus era com Israel. Aqui a primeira lição que Jesus quer dar aqui nessa passagem que lemos, 21, 18 a 22 de Mateus, é com Israel. Israel tinha aparência, mas não tinha obras. Não revelava-se povo de Deus pelas atitudes. Então a indignação, porque se tem folhas, tem que ter fruto. Então, se você está na casa de Deus, se você toma a santa ceia, se você é crente, se você é batizado em águas, se você está andando com Jesus, tem que ter fruto, tem que ter obra, tem que ter amor, tem que ter perdão, tem que ter comunhão, tem que ter frequência, tem que ter compromisso com Deus, tem que ter reverência para Deus, tem que ter temor de Deus, tem que ter vida andando com Deus, a fé emuná. Se você é de Deus, tem que ter fruto. Se tem folha, tem que ter fruto. Fica sobre os pés. A Bíblia diz que um homem chegou para Jesus Cristo, um pai desesperado. Jesus estava descendo do monte, e ele disse para Jesus, o pai: se tu podes, liberta meu filho. Os teus discípulos não puderam. E Jesus olhou para aquele pai e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Capítulo 9, versículo 21 de Marcos, versículo 23. Aquele pai, escute isso, aquele pai procurou a fé dos discípulos e não achou. Ele procurou fé em Jesus e não achou. Não que Jesus não tinha, mas ele não achou, porque a mudança da história, da vida dele, do filho dele, não estava em Jesus, estava nele mesmo. Se tu podes, não, peraí, se eu posso, não, se você pode crer. Ele diz claramente, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não é eu, é você. Não sou eu sou o Todo-Poderoso, mas você tem fé aí? Aí esse homem entra em lágrimas. E aí tem duas coisas aqui para nós entendermos. Se ele entra em lágrimas, é porque ele sabia que o milagre estava ali. Só que ele não sabia como agir na fé. Mas como é que é? Tipo Nicodemos ainda fazendo perguntas. E aí ele chora diante de Jesus e diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo no original? Eu sei que o Senhor faz, eu sei que vai acontecer, mas se o Senhor olhar para mim e ver que está faltando ainda alguma coisa, me ajuda, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Houve fé. Será que você não pegou isso? Você vai sair daqui do mesmo jeito? Vai continuar entrando na igreja e saindo do mesmo jeito? Aquele pai disse: não, eu creio. Eu creio, e se o Senhor olhar para mim, olha para mim aqui, e vê se está faltando alguma coisa, e se tiver, me ajuda, porque eu não vou sair daqui sem o meu milagre.
Por isso nós vamos encerrar aqui com um apelo. Venha à frente receber o renovo dessa fé. Só sai do seu lugar quem quer o renovo dessa fé. Se não quiser, fica no seu lugar. Estou falando com maior paz no coração, porque fé não duvida, fé não pode manquejar, fé é convicção, fé é certeza. A fé é santificada, a fé pura, a fé limpa nesse Deus Todo-Poderoso. Ao sermos renovados nesta fé, nós não podemos ser só renovados. Nós temos que sair daqui, manina, tendo pego algo pela fé, tendo alcançado algo pela fé. Chega de barreiras, chega de bloqueios. Preste atenção, por favor. Chega de eu ser o impedimento. É aquilo que alguém me falou hoje, né? O problema não é Esaú, o problema é o Jacó. Não, o Esaú você deixa comigo, Jacó. Agora você precisa ter um encontro comigo. Não vai mudar a coisa. Então o problema não é o que não chegou ainda, o que está para chegar. Não, o problema é quem está aí. Começa aqui, ó. Quando Jesus olha para aquela mulher Ciro-fenícia, e a mulher se humilha e diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Meu Deus! Jesus olha para ela e diz: que fé é essa? Não interessa se a menina que está endemoniada precisa crer ou não. Interessa se aquela mãe estava crendo. Então não interessa outra coisa senão se você crê. Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Aquela mensagem que Deus nos deu algum tempo atrás em João 11, sobre Lázaro: é melhor morrer crendo do que viver incrédulo. Tanta gente vivendo incrédulo, sem esperança, sem alegria, depressão, sem razão, sem sentido, falta de direção. Uma hora parece que vai, outra hora não vai, andando em círculo, vivendo incrédulo. Mas o Lázaro morreu crendo, foi ressuscitado. É melhor morrer crendo do que viver incrédulo. E aí Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A fé é tão forte que ela pode provocar ressuscitamentos. Se disseres a este monte, isso aqui não foi palavra de ilusão, não foi palavra de um candidato para a república, para um estado, para um município, não. Foi a palavra de um Deus vivo no meio de nós, nos ensinando a ter fé. Se disserdes a este monte, quem estava ensinando? O mestre dos mestres. Quem estava ensinando? Aquele que disse: se pedirdes em meu nome, o Pai o fará. Ele não mente, ele é honesto, ele é justo, ele é fiel. Santifica a sua fé e creia nesse Deus de verdade. Creia nesse Deus de sinais. Vamos voltar a ser aquela igreja da fé pura, a fé simples. A fé simples, a fé que não questiona, mas busca, a fé pura. Foi o nosso mestre que nos ensinou. Eu estou conversando, tem gente olhando para os lados, eu estou insistindo. Pessoas olhando para o lado, não está nem aí com o que está sendo dito. Até quando você vai viver essa morte? Usar a fé. A palavra é para você, não é para o vizinho, é para você.
sua fé não vai explorar o teu Deus, a sua fé vai fazer você se render a Ele e viver por fé nele. Você vai sair daqui com uma nova história em nome de Jesus. Você vai sair daqui com uma nova história em nome de Jesus. Sabe por que Jó alcançou um estágio maravilhoso de experiência com Deus? Ele viu Deus. Ele disse: eu ouvia falar dele, mas agora os meus olhos estão vendo ele. Olha ele aqui diante de mim, olha ele aqui. Sabe por quê? Entre outras coisas, pelas declarações de um homem de fé. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se manifestará na terra, e eu na minha carne o verei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Oh mulher, nós recebemos o bem dele, nós porventura não podemos também receber o mal? Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Estas palavras conquistaram o coração de Deus, porque são palavras de um homem de fé, no meio de dores, no meio de angústias, no meio de solidão, no meio de incompreensões, cheio de luto no seu coração pelas perdas. Ele abre a boca e diz: Deus deu, Deus levou. Bendito seja Deus. A fé santificada não questiona, ainda que doa, ainda que fira a alma. A fé santificada não questiona, porque a fé, ela olha para o Deus Todo-Poderoso e espera dele no meio das tribulações e angústias. Davi tinha fé santificada. E ele escreve no Salmo 29, no meio de tempestades, de trovoadas, de uma tempestade tão cheia de horrores, que os animais estavam parindo, de tanto medo, tanto pavor. E Davi olha para aquilo tudo, uma cena de pavor, e diz: a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor, Kador Adonai, é a voz que despedaça o cedro no Líbano. Ele que está na tempestade. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. É a voz do Senhor que faz tremer o deserto. É a voz do Senhor que está permitindo as nações se embrandecerem. A voz do Senhor está permitindo as pragas e pestes deste tempo. A voz do Senhor anunciou esses tempos difíceis. Mas eu uso as palavras de Davi: o meu Deus preside os dilúvios. O meu Deus preside os dilúvios. Ele está sentado no trono. Se esta palavra não te levanta, é bem possível que a sua fé morreu. Mas se tem fé aí, aleluia, esta palavra está levantando você para um novo tempo. Mulher, você está pela internet e acabou de dizer, de pensar: eu precisava desse culto hoje.